dia! Bom dia, Fernanda! Bom dia, Ana! Bom dia, Felipe! Bom dia, Sibeli! Bom dia! Bom dia! Você que está assistindo, tudo bom? Tudo bem? Dormindo bem? Descansado bem? Hoje, então, nós vamos continuar a nossa segunda parte do nosso treinamento Master de Entender para Vender. E hoje a gente vai falar sobre algo muito legal, que é o aprendizado. Esse vai ser um treinamento um pouco mais focado para vocês entenderem como que a gente entende, como que a gente aprende alguma coisa. E é muito legal, tenho certeza que vocês vão gostar bastante desse conteúdo, que foi preparado com muito carinho, em todos os treinamentos que eu já participei. Então a gente vai entender para vender, continuando o anterior, a parte 2, falando mais sobre o nosso aprendizado. A gente vai entender um pouco mais aqui a parte mental da consciência e a gente vai tentar entender um pouco a cabeça da pessoa que a gente vende, né? A nossa também, e principalmente tentar entender da pessoa que a gente vende. Então vamos lá. Como funciona o nosso aprendizado? Alguém quer dar um chute? Quer falar aí, Felipe? Como você acha que funciona o nosso aprendizado? Sem ver nada ainda, só para entender o... Depende, a gente fala na escola que a gente aprende melhor lendo do que escrevendo. Aprende melhor lendo do que escutando. Você, Ana, alguma? Eu acho que a gente aprende mais quando a gente escreve. Escreve, legal. Você, Fernandinha? Eu acho que pela essência da gente saber como que uma criança aprende. Ela aprende vendo. Como uma criança aprende. Legal, bacana. Tudo é válido. E a Sibeli, quer falar? Então, tudo bem. Então, assim, nós temos que entender basicamente que o quê? Como a nossa mente ela funciona, o nosso cérebro funciona. Então, basicamente, nós temos o quê? Dois lados da nossa mente. Um que é o mais razão e o outro que é mais emoção. É dividido assim a nossa mente. E o que é o lado da razão? Ele é aquele lado mais direto aqui que tem outra língua, tá? Mas é um lado mais direto, é a parte que você vai engajar, que você vai entender aquilo lá, parte da matemática, da escrita, da análise, da razão. Então tem um lado da nossa mente que ele é mais para a razão. É entender, é aquela coisa de ser lógico, aquela coisa de ser, mas isso aqui para funcionar eu tenho que apertar um botão. Então é um lado importantíssimo. O outro lado é o lado da criatividade, é o lado emocional que a gente fala. Então ele é o lado da música, o sentimento espacial, aquela coisa para saber se eu consigo andar aqui, se eu estou dirigindo ali, será que cabe o carro ali? É algo nesse sentido, não só nisso, né? É da arte, sensorial, ele é o que? Criativo. Então, nós temos essas duas habilidades, que é chamado também de QI, que é o quociente intelectual, né? Que as pessoas medem o QI, e tem também o Q, que é o quociente emocional. E hoje a gente vê muitas pessoas aí, essas coisas doidas que acontecem, muitas vezes é por não ter a emoção certa. E emoção certa não quer dizer que a pessoa vai sair chorando, não é isso. Mas que nem teve um rapaz lá que atropelou, que deu uma voadora no velhinho lá. Ele pode ter ficado muito nervoso com o rapaz, né, com o senhorzinho, e ele deve ter se irritado ao máximo, deixou a emoção dominar ele. Então, ele poderia até ter ficado irritado, ok. A Bíblia mesmo fala, irai-vos, mas não pequeis, né? Poderia. Mas ele deixou que a emoção dominar ele. Então, ele estava com a emoção, entre aspas, ok, mas não soube controlar e dominar essa emoção. E aí esses gatilhos, esses mesmos gatilhos, a gente vai falar de gatilho em outro treinamento, que fazem com que a pessoa ela perca essa sensibilidade da inteligência e vá só para um lado emocional. Então ela não tem essa capacidade dela entender ela mesma. A gente vê muitos clientes assim, né? Eles nem sabem o que querem, pensam numa coisa que é outra, então não consegue nem saber o que quer, só que, não, eu quero, porque eu não sei, eu quero. Acontece muito isso, né?
Então, são o quê? São debilitados nesse tipo de conhecimento, de dominar isso. Isso é algo que nós precisamos saber passar e entender, principalmente, o cliente para que isso venha acontecer. E nós temos aqui um pouco, eu vou passar esse ciclo da consciência, que é uma coisa natural de quando todo mundo começa a viver. O ser humano, para tudo que ele aprende, ele passa por 4 etapas. Eu vou dar o exemplo do cadarço para vocês. O cadarço para amarrar o cadarço mesmo. A primeira etapa é uma pessoa que é um incompetente inconsciente. Alguém já ouviu falar algo assim? O que é um incompetente inconsciente? Sabe o que é, Felipe? Não estou falando que é você não, tá? Fica tranquilo. Um incompetente inconsciente. Vamos dar o exemplo do cadarço aqui. Vamos pensar na criancinha. A criancinha, ela sabe que tem que amarrar o cadarço? Muito criancinha? Nem sabe. Então ela é inconsciente disso e ela também não tem essa competência. Ela não vai saber amarrar o cadarço. Ela nem imagina que tem que amarrar o cadarço. Né? Ou então o pai amarra, ou então é um tênis com elástico já, né? Aí a nossa criancinha, ela começa a crescer. Aí ela vem o quê? Um incompetente consciente. Ela tem um pouquinho mais de idade, ela fala, poxa, tenho que amarrar o cadarço. Só que aí, ela é incompetente nisso ainda, né? Ela não sabe amarrar o cadarço, ela tem que aprender, tem que passar por um processo e tal, né? Investir um tempo ensinando ela, aí ela vai conseguir aprender a amarrar o cadarço. Aí vem para a terceira etapa, que é um competente consciente. O que é isso? Ela sabe que tem que amarrar o cadarço e ela sabe amarrar o cadarço. Olha que legal! Só que qual que é o ponto importante aqui? Apesar dela saber, ela ainda precisa entender como isso acontece. Eu preciso saber passar o cadarço ali. Eu preciso saber ali, olha, sabe, ela ainda tem que pôr um esforço mental para saber fazer aquela coisa. Não é um automático. Sabe? Ela está ali, olha, se eu vou errar o cadarço, ela sabe como tem que fazer e sabe que tem que fazer. Só que ainda pensa. Dá um exemplo também, estou dirigindo, né? Não sei, estou dirigindo. Aquela pessoa acabou de tirar a carta, ela fica assim olhando tudo, né? Querendo saber tudo que está fazendo. E o último é o quê? É o competente inconsciente. Parece que até voltou, mas não é. Aqui nesse caso, a criança ela já aprendeu a amarrar o cadarço, já sabe fazer isso de olho fechado. Ela nem se preocupa mais se vai ou não, você até nem lembra mais. É o exemplo de dirigir também. A gente pega, eu lembro que primeiras vezes que eu dirigia, nem ouvia o som, que você ficava prestando atenção em tudo lá. Hoje em dia você dirige até com uma mão só e olhando o celular, se bobear, né? Não pode fazer isso, mas é ou não é? Acontece isso. Porque isso aqui ficou tão firme na nossa mente, a gente teve tantos ali aprendizados, tanta sinapse ali, que fez a gente guardar e gravar essa informação, que eu não preciso mais ter um esforço tremendo mental, né, gastar energia da minha mente com isso, para que isso venha acontecer. Eu já aprendi isso está fixo dentro de mim. E isso também está um pouco ligado com as crenças, porque se eu aprendo alguma coisa errada, isso vai estar errado. Eu lembrei de uma história, que eu já falei para o Felipe, mas eu vou contar aqui, que tem a ver um pouco disso aqui também. Foi uma inspiração que veio agora. Tem uma história de um casal, estavam casados já há alguns anos, e aí toda vez que a mulher fazia um peixe, a mulher cortava o rabo do peixe e assava o peixe sem o rabo. Aí o marido dela perguntou, mas por que você corta o rabo do peixe? Ela falou, minha mãe sempre fazia assim. Então, assim deve ser o jeito certo. Ok. Foi visitar a sogra, aí ela foi fazer um peixe também, por curiosidade, e aí estava lá o peixe com o rabo cortado. E aí ele perguntou para a sogra, por que você corta o rabo do peixe quando vai assar o peixe? Aí o que ela falou? Minha mãe fazia assim. Então esse é o jeito certo de fazer peixe. Tem que cortar o rabo do peixe para fazer o peixe. É assim que eu aprendi, assim é o jeito certo. E pronto, acabou. Tá bom. Aí eles foram visitar a avó, né, da esposa. E aí ela foi e fez um peixe também. No dia, todo mundo quis comer peixe.
E aí estava lá o peixe com o rabo cortado. E ele pergunta, olha, a sua filha faz o peixe com o rabo cortado, a minha esposa faz o peixe com o rabo cortado, por que você corta o rabo do peixe? Aí ela falou, sabe o que é? Quando a gente tinha acabado de casar, era jovem, a gente tinha ganhado um forno pequenininho e o peixe não cabia no forno. Ela tinha que cortar o rabo do peixe para conseguir assar o peixe. Só que isso ficou o quê? Virou um aprendizado. Então, as novas gerações iam fazendo isso sem nem pensar ou questionar se aquilo era o certo ou não. Porque ficou tão que, foi ensinado de uma forma não errada, mas de uma forma que poderia ser melhor depois. Tudo bem, a circunstância ali não dava, mas podia aprender algo novo. E isso acabou não acontecendo. Então, às vezes, a gente está vivendo assim, uma rotina, alguma coisa, porque a gente não quer nem prestar atenção se aquilo pode ser feito de uma forma melhor ou diferente. E aí você tenta pensar nisso um pouco na parte de venda. Será que aquele cliente lá não vem já com uma ideia, alguma coisa, uma concepção de que tudo é caro, né? Ah, é caro, a pessoa fala, mas é caro quanto? Quanto você tem? Eu nem sei, mas é caro. Só porque está lidando com uma coisa diferente, né? Às vezes a pessoa não sabe o que é, não sabe quanto é caro. Às vezes a pessoa, nossa, fala, isso é muito caro fazer isso, é caro ter isso aqui. A pessoa é tão viciada em falar que as coisas é caro, ou ela é tão viciada em achar que ela não pode ter aquilo, que ela não consegue aquilo, que é difícil, que as pessoas elas são viciadas em achar que as coisas são difíceis, que ela já até coloca uma barreira que nem existe. Por isso que é importante a gente entender como a consciência da pessoa é importante, e não julgar. Se a gente julga a pessoa e fala, mas você é burro, ou essa pessoa não tem nada, não consegue. Não, às vezes é isso que eu consigo. E é por isso que a gente tem que saber lidar e entender com essas pessoas. Mas, voltando a falar um pouco do aprendizado em si, como que o conteúdo ele fica gravado na nossa mente? Como que a gente aprende literalmente? É um pouco o que a gente estava falando ontem, quando eu comentei. Tem um rapazinho muito legal, que ele chama Ebbinghaus. Vou colocar o slide aqui na tela agora. Ele colocou aqui a curva do esquecimento, como que a gente esquece das coisas. Foi um dado específico que ele fez, e a gente consegue aqui entender um pouco melhor como que é feito esse aprendizado. Ele vai do zero, né, atual, até um mês depois do que você aprendeu alguma coisa, viu alguma coisa. Então, enquanto você está ali estudando, você sabe 100% da coisa. 20 minutos, você já perdeu quase metade. Só de você ler ali, já sair fazer outras coisas, já meio que esqueceu. Mais da metade, menos da metade. 1 hora após, já perdeu mais da metade da coisa. 9 horas, 36%. Você começa a ver que às vezes vai passando o tempo, a porcentagem de esquecimento vai diminuindo, né? 2 dias, 28%, tão diferente quanto de 9 horas para 1 hora. 6 dias, 25%. Então, aquela coisa, eu vejo um conteúdo hoje. No final em 2 dias, ou daqui a 7 dias, eu vou lembrar quase da mesma coisa. Porque eu não estou dando nenhum estímulo novo. E 1 mês depois, você lembra só... Vai caindo, mas é como aquela frase. Quando o cérebro aprende, ele expande. Então ele nunca vai voltar, que nem aqui está aqui meu cérebro, as sinapses neurais. Ele nunca vai voltar para cá de novo. Quando eu aprendo, dou um estímulo, dou um aprendizado, ele vai expandir. Então, o que acontece depois desse tempo? Ele vai começar a voltar. Só que ele nunca vai voltar para cá de novo. Ele vai sempre ficar um pouquinho mais perto um do outro. Mais longe, né, quero dizer. Mas tende a voltar. Então, cada vez que eu dou mais estímulo, ele vai ampliando, a gente vai aprendendo mais, e ele vai desconectando daqui, que é o conhecimento que eu tenho, e vai conectando em outros, as sinapses neurais, que chamam isso. Então, a gente tem sempre que o quê? Manter exercitando a nossa mente. Por exemplo, uma pessoa que sofre de... Como é que é aquela doença do cérebro lá, quando a pessoa fica mais idosa? Alzheimer, exatamente. O que acontece com uma pessoa com Alzheimer? E se vocês já passaram por algo parecido com o que eu vou falar agora. Às vezes é um sábado, você fica lá o dia inteiro em casa só vendo televisão. Você não parece que você até esquece o horário direito qualquer, você nem sabe direito, né? Mas você imagina uma pessoa que tem Alzheimer, geralmente é senhorinho, né? Senhor, senhora, e fica
meses, anos, só sentado no sofá vendo TV. Consegue entender agora? A mente vai o quê? Vai começar a fechar. Né? Não tem estímulo novo, não tem nada novo, não tem nada que vá olhar de diferente. Então, as sinapses neurais vão destruindo as que estão dos lados e vão se juntando, fechando e encolhendo cada vez mais. Por isso que lembra aquela coisa lá no passado. Foi uma coisa que ficou muito gravada. Das novas, esquece, porque não tem profundidade para chegar. Aquilo lá da infância, do passado, como casou, você vê que lembram com detalhes essas pessoas. Por quê? Porque não estão ativos. Aquilo lá marcou, está firme, uma memória gravada forte. Já essa emoção, forte impacto emocional. Já aquelas memórias mais novas, que não tem essa profundidade toda, muitas sinapses, muita ligação, vamos dizer assim, vai podando. Tanto que chama de poda neural, até mesmo assim. Então a pessoa acaba o quê? Esquecendo, deixando de lado, perdendo. É uma ilustração mais ou menos como essa. Em 20 minutos, 1 dia, 31 dias, 60 dias. Você vê que em 60 dias, 2 meses aqui vai, né? Você leu lá viu um estudo, leu alguma coisa, você fala, eu lembro que tem um lugar que fala de tal coisa. Nem o canal de onde você viu o vídeo, você lembra mais. Você lembra só um negocinho, né? Ai, que livro que era? Puxa, nem lembro o nome. Porque você só lembra daquele 1% vagabundo, né? Vamos dizer assim, né? Do conteúdo que você leu. Mas você fala, meu Deus, Thiago, eu estou então condenado a não lembrar das coisas. Não é bem assim. Então existe uma maneira que a gente consegue guardar aquela informação. Uma das coisas que a gente está fazendo é isso aqui, é o treinamento. A gente poder falar e comentar muito sobre isso. E agora que vem como que a gente vai manter isso fixado. É aquela coisa, quando vocês conversam com uma pessoa que faz todo dia aquilo, você vê que aquela pessoa é um mestre naquilo, ela sabe, porque ela domina aquilo. Qual que é o segredo para isso? Esse aqui. Esse é a curva de esquecimento, só que ele mostra como que a gente pode fixar o conteúdo na cabeça. Aqui esse gráfico ele foi aprimorado. Essa curva azul aqui seria o gráfico anterior, né? Esse aqui, né? Só que de uma forma mais bonitinha. Então você leu aqui, ele já está partindo aqui de 75% do conteúdo para baixo. Só que acontece, horas depois você revisa, você estuda. Então você estudou, você subiu, de novo faz sempre. Subiu, naturalmente, 10 minutos depois, vai começar a perder, 24 horas, você vai ficar lá embaixo. Uma semana depois, estou revisando, lembra que uma semana não mudava tanto de um dia de 2 dias para uma semana? Então vamos estudar de novo depois de uma semana, meu conhecimento já vai ficar acima dos 50% já, daquilo que eu estou estudando. Um mês depois, já não continuo o gráfico, mas com certeza deve ser algo que venha para cá. Aí você imagina, e se eu todo dia estudar aquilo? Você pega aí, né, um pastor que todo dia lê a Bíblia. Ele vai estar com isso aqui fera. Porque aí ele vai estar diminuindo, não vai ser 24 horas uma semana, é todo dia. Você vai estudar para uma coisa, vai estudar para alguma coisa, Se você manter essa sequência, você vai estar com aquele conteúdo sempre firme. Lembrar de tudo, só se você for um especialista muito naquela área. Olha, super focado. Então, por exemplo, eu quero saber de um jogo, eu quero saber de nossa realidade, né? Então eu tenho que estar sempre o quê? Estudando, vendo como que é o labirinto, como que é a montanha-russa, como que é o conteúdo que eu tenho que fixar, como que faz a conta, como que formata, como que configura. Não é que a gente tem que estar todo dia lendo isso, mas é bom que nem de 1 em 1 mês a gente dá uma revisada. Ou de 1 em 1 semana, uma semana a gente vê uma coisa, outra semana vê outra. Para que a gente venha sempre o quê? Tá mantendo isso o quê? Gravado, fresco na memória. Mesmo que não seja a informação toda, mas seja ali eu lembro que tem nesse lugar, eu lembro que tem aqui o manual, eu lembro que tem um vídeo. E saber onde está aquilo lá, né? Para não ficar preso e disperso. E aqui um pouco mais como a gente aprende, como que a gente retém essa informação para a gente. Então aqui, é as porcentagens, e aqui a gente vou explicar um pouquinho mais com calma. 10% é o que a gente lê, lendo, é um recebimento passivo, você só está lendo ali. Se eu ler, eu vou absorver 10% daquele conteúdo. Agora olha que legal, se eu ler e falar, estou lendo e falando, isso já vai aumentar para 30%.
20. 20%. Porque eu tô lendo E falando. e falando. Assim. E se eu tô vendo um treinamento que tem legenda, ou lendo um livro junto com um treinamento, com audiobook, alguma coisa assim, eu tô assistindo esse treinamento. Né? Igual a gente tá fazendo. Tô vendo ali o treinamento, tô com a apostila, tô lendo a apostila, tô lendo conteúdo, 30% já. Ainda é passivo, mas eu tô vendo imagem. Por quê? Tem uma frase que fala que motion is emotion, que quer dizer movimento é emoção. Traduzindo de uma forma um pouco diferente, assim, quanto mais estímulo eu dou para todos os sentidos, visão, que é o VAS, porque se escrever aqui, VAS, visual, auditivo, sinestésico. Quanto mais estímulos eu dou, são mais formas de que meu cérebro está captando, tanto o lado emocional quanto o lado racional. Então, se eu pegar aqui e olhar para você nos olhos e falar uma coisa muito profunda, como carga emocional, você vai lembrar muito mais disso. Estou gerando emoção, mas não qualquer emoção. Emoção certa, para que eu venha olhar, ele vem entender. E vem aquilo ficar gravado. Já de uma forma mais firme, mais impactada. E aqui, olha só, aqui pode ser também você falando alguma coisa, vendo uma palestra, vendo, sabe? Você tem que estar ali interagindo para que isso venha funcionar mais. 50% o que a gente ouve e vê. Assistindo um filme, vendo uma exposição, vendo uma demonstração. Alguém que nem igual a gente está aqui hoje. Isso aqui integra nos 50%. Porque a gente está aqui envolto todo no ambiente. Se fosse um vídeo lá no YouTube que você está vendo desse mesmo treinamento, mas você não está trabalhando fazendo outra coisa, você não ia gravar, guardar tanto assim. Né? Só que aqui que começa a ficar legal uma coisa. Dos 70%, como que a gente grava mais isso? Participando de uma discussão, dando umas palestras, ou seja, eu já saí de ser passivo e vim de ser ativo. É como que aqui, ó, como se eu pegasse o Felipe, falar, Felipe, você vai falar alguma coisa agora sobre isso. Então você está lá, em vez de só recebendo, você está buscando ali a informação, querendo passar essa informação. Então eu falo aqui, ó, Felipe, fala aqui pra gente, dá uma palestra pra gente de como formatar o óculos, por exemplo. Então aquilo vai estar muito mais vivo. Né? Se eu pegar a Fernanda, fala aí como funciona uma nota fiscal para a gente entender. Ela vai estar trabalhando muito mais com aquilo. Então ela está aqui ensinando. E aqui, ó, para a gente reter 90% do que a gente diz e faz, fazendo uma apresentação dramática, simulando uma experiência real, fazendo algo realmente. É diferente eu pegar e mostrar um slide aqui, ensinando como que pega fogo. Vou mostrar um vídeo, ó, você pega aqui o fósforo, o isqueiro e coloca no fogo. Se eu pegar, trazer aqui uma fogueira de verdade, cara, é outra coisa. E eu falar com emoção, eu falar olhando nos olhos do Felipe. O Felipe vai gravar muito mais. Eu olho para a Fernanda, eu olho para a Ana, eu não falo assim, entendeu? E quando eu dou essa condução emocional para quem eu estou falando também, aí essa pessoa presta mais atenção e isso fica mais gravado. Por isso que é importante o quê? Eu ensinar. Por isso, quando você está atendendo uma pessoa, você tem que o quê? Realmente amar aquela pessoa. Porque a pessoa, né, isso serve para cliente também. No mundo aí fora, o pessoal está o quê? Se lixando. Quer que ela se exploda. Mas quando você fala assim, eu sei o que você está passando. Eu posso te ajudar com isso. Não importa o que aconteceu com você. Eu vou te ajudar. Você quer me ajuda? Eu vou te ajudar. Quando você demonstra esse de verdade para ela, aí você consegue quebrar a barreira da razão, da emoção e entrar no seu ideal. Tem outras coisas também que eu vou deixar para um outro que fala sobre cérebro reptiliano, bater ou correr, sequestro da amígdala. Aí você anota para a gente falar isso depois. Cérebro reptiliano. É aquilo assim, em resumo, é aquela coisa, você é confrontado. Isso segundo os especialistas, assim, vem dos nossos ancestrais antes de terem a inteligência. Você é confrontado com uma situação.
Ou você quer bater ou correr. Entendeu? Então, às vezes, você vem lá uma situação, isso. Ou você vai querer partir para o confronto, ou você vai fugir. Mas a gente vai falar disso com mais calma depois. Que tem a ver com o quê? Com as primeiras... Então, às vezes, você mostra alguma coisa muito legal para um cliente muito diferente, ele se assusta. Não é que ele vai querer te bater ou correr, mas ele vai querer fugir do desconforto. Entendeu? Evitar o conflito. Então, quanto mais nós ensinamos as pessoas, mais aprendemos sobre aquilo que mais gostamos. Então, assim, o Felipe gosta muito de lente, gosta muito de câmera. Ele consegue me dar um show, uma aula de câmera aqui, de lente, que nem eu vou entender. Mas ele vai falar de um jeito tão legal das câmeras, das lentes, que você vai querer sair, cara, eu tenho que comprar essa câmera. É ou não é? Então, você entendeu como o grande motivador aí que vai convencer é o que? Você mostrar que você está entusiasmado, você está paixão, você gosta daquilo. Você quer ajudar aquela pessoa. Isso vai fazer com que a pessoa emocionalmente se sinta ligada a você. E serve para qualquer área. Né? Então, uma coisa que a gente tem que entender é a condução emocional. Não adianta eu ficar só na razão, só na professora de matemática, que é 1 mais 1 igual a 2, faz a conta, e também não adianta eu só ficar aqui numa peça teatral, vamos dizer assim. Eu tenho que envolver os dois lados da mente. Eu posso dar um exemplo? Fala. Vou dar um exemplo. Uma criança. Às vezes você quer educar a criança, não pode. Isso não é de Deus. Não pode. Você usou o quê? A razão. Só que a criança vem te dar o quê? Emoção. Ela vem chorar. Ela vem espernear. Ela não entendeu aquilo. Não adianta me falar, não é de Deus. Ela vai virar pra você e vai falar assim. Vai chorar. Então, assim, a gente tem que entender que as pessoas, elas têm, a conduta emocional ela é muito importante. Esse exemplo é muito real. Porque a gente fala com os dois lados da mente. Como se fosse assim, eu estou entrando um conteúdo por um lado e entrando um conteúdo por outro. Né? Então, como que funciona a equação? Isso é uma fórmula matemática, tão científico que é. Então, primeiro eu tenho um entendimento. Eu tenho que passar a mensagem do que pode, do que não pode, do que é, do que não é. Certo? Mas a emoção. Então, se eu vou falar que algo é muito perigoso para aquela criança, eu não posso falar, sou perigoso, minha coisa não. Tipo, sabe aqueles pais bem... Eu tenho que saber falar isso para essa criança. Para um cliente também. Ele quer entender que o nosso produto é bom. Eu não posso falar, nosso produto bom é o melhor do mercado. Não, a gente tem que saber lidar com aquilo. O nosso produto tem uma qualidade excepcional, tem algo que é extraordinário. É magnífico, a gente consegue fazer o cliente... E quando a gente usa esses dois, o entendimento certo, com a emoção certa também. Não estamos falando para chorar junto com o cliente. Imagina a pessoa liga lá no atendimento, quer me matar, mas não... Imagina só, né? Não dá certo, né? Então é saber a emoção certa também. Isso vai causar o quê? Em aprendizado, mudança e aceitação. Então eu entendi, falei, a pessoa ela vai, entendi, é isso que eu preciso. E quando a pessoa ela fica mais, não vou dizer constrangida também, mas quando ela entende, isso dá um aprendizado na pessoa. Se a gente der um exemplo, por exemplo, mostrar aqui uma pessoa que morreu porque aconteceu alguma coisa, sei lá, você vai saber evitar muito mais aquele problema da moto, né? O exemplo do jogo da moto. Se a gente fazer algo que mostra algo que impacta, a pessoa vai ter aquela lembrança quando ela estiver pilotando, quando ela estiver dirigindo. Então isso vai causar um aprendizado muito mais profundo, porque foi sobre emoção, e ela vai, poxa, lembrei disso. E isso vai agir na mente da pessoa, na psique da pessoa. Isso, tipo, dá pra gente ver quando a pessoa ela tem aquele negócio, eu vou se sentir tonto, não vou usar. Aí ela entende que, tipo, ela não vai se sentir tonta, ela usou, ela gostou, a sua parte da emoção que ela se sentiu naquela situação, aí ela volta com 10 pessoas, participa também. Exatamente. E por que o óculos ele é legal? Porque ele tem aquela coisa de emoção. Nossa, é a primeira vez que eu estou vendo, a pessoa sempre vai lembrar daquilo. Foi lá no stand da Surrai, foi lá no lugar lá que eu fui, eu usei o óculos, cara, que legal. E vamos ver também se tinha que ver, se tem que colocar.
Então olha só como ela vira um promotor até da marca, né? Então isso vai causar com o quê? Com quem está ali assistindo, com quem está lá participando, vai lembrar disso, vai fixar isso na mente. Forte, tipo, até que eu falei pra CBD lá no evento do UFC, que o pessoal que tava lá do basquete, que foi lá no domingo, eles estavam no evento da NBA. Uhum. E eles tinham usado e gostaram. A hora que eles viram que eu tava lá, eu falei, não acredito que vocês estão aqui também. O que vocês estão trazendo pra nós? E eles falaram pro pessoal da UFC, pô, faz mesmo, é legal, faz um jogo de vocês. A gente jogou um jogo do basquete lá, nossa, muito louco, tá? Até que eu falei pra você, a gente não precisa nem fazer o nosso marketing. O próprio cliente, por ter usado, gostado e visto a experiência que a gente queria passar, ele mesmo fala, mano, vai que o negócio é bom. Porque a gente conseguiu entrar onde? Lá na emoção. Não foi só um folheto que você recebe, folheto é folheto, você joga fora. Viu? Joga fora. Agora, quando é algo que você vê que fala, nossa, que legal isso, hein? Olha, eu queria mostrar isso para minha esposa, eu queria mostrar isso para meu... Isso fica na mente. E aqui eu vou falar algumas coisas que são interessantes, que todos nós precisamos. Primeira coisa, isso assim, da criança até o senhor de 99 anos, até Abraão. Relevância. São 6 significados. O pessoal tem que se sentir o quê? Relevante. Olha, tipo, isso é importante, né? Se ela não se sente isso, a gente não passa essa emoção para ela, esse entendimento para ela, já vai ser debilitada nessa área. Outra coisa, significância. Cara, você é muito importante para mim. Você é relevante e significante. A pessoa pode ser relevante, mas insignificante, concorda? Tipo, aquela pessoa que não quer nem ver, sai de perto. Mas ela tem que ser relevante para a gente também. Essa aqui é uma das mais fortes. Pertencimento. Ela tem que sentir que ela pertence àquele lugar. Vocês têm que sentir que vocês pertencem à BRV. A gente vai, às vezes, almoçar. Por quê? Porque vocês pertencem aqui dentro. Porque vocês vejam que aqui dentro a gente é uma família, a gente é unido, a gente tem que salvar as pessoas, curar as pessoas, mostrar o melhor. Então vocês pertencem aqui. A gente tem que criar essas experiências. Poxa, eu sei que a Ana está com a gente, ela é comigo, com a Cibele. A Fernanda também, ela está aí ocupando funções que, só a Fernanda sabe. A gente sabe da importância, como ela é relevante para a gente. Propósito. Sem propósito, não adianta. Uma pessoa que não tem visão de onde ela quer chegar, que ela não tem propósito de vida, ela morre. Você vê aí o senhorzinho que às vezes tem 50 anos, 60 anos, não sabe o que fazer. Eles não vêem propósito. Quantos senhores, mais homens, às vezes se aposenta, se mata, porque não sabe o que fazer da vida. Não se sente inútil. E você vê um exemplo agora das enchentes. As pessoas, elas querem ajudar. Mesmo que elas não saibam, mesmo que sejam ignorantes. Esse é um propósito que Deus colocou dentro das pessoas, de ajudar. De todo mundo ajudar. Você vê que tem pessoas que nunca fizeram nada, foram lá. Por quê? Porque tem um propósito. Está dentro da pessoa. Só que é mascarado. Ou então o quê? O mundo ensina que não, você tem que ser para você, tem que reter, tem que guardar. Mas que a pessoa tem que ter um propósito, uma meta. Por isso que a gente trabalha com meta também. Claro, meta é importante financeiramente, mas a gente tem que ter uma meta, porque a gente tem que ter um alvo. Imagina se a gente chegasse aqui e falar, quem ligar, ligou. Imagina a bagunça que ia ser. Imagina a igreja, a gente vai sem meta. Ia ser um caos. Então a gente precisa ter propósito, a gente tem que saber por que a gente... Tem que saber o que a gente faz e por que a gente faz aquilo. Crescimento. Se eu estou num lugar que eu não sei, que eu não vejo perspectiva de crescer, eu desanimo. Poxa, se a gente está lá num lugar que eu tenho que só fazer isso, só fritar pastel o dia todo. Eu 10 anos da minha vida só fazia fritando pastel. Que ânimo que eu vou ter para isso? Se eu não cresci, se eu não evoluí, se não aconteceu nada. Eu tenho que ver isso, eu tenho que sentir que eu posso crescer. Contribuição. Isso tudo tem que ser percebido, tá? Tem que ser percebido que o trabalho que eu faço, que eu contribuo, que o que eu faço é importante para a empresa, o que eu faço é importante para o negócio, porque se eu não estivesse aqui, meu Deus, quem faria isso? Outra pessoa pode fazer? Pode, mas será que ia fazer tão bem quanto eu? Imagina só, acontece um problema, com quem que a gente vai achar, quem que vai substituir essa pessoa? Tem aquela frase que fala, ninguém é substituível. Entre aspas, é verdade. Mas, poxa, se eu estou com o Felipe aqui, eu gosto do Felipe, conheço o Felipe.
Não tem para que eu ter outra pessoa. Eu preciso que ele contribua com a gente, cresça com a gente. E eu vou falar para vocês uma coisa real. Isso aqui é o que mais causa crianças debilitadas. Se uma criança se sentir relevante para os pais, significância, pertencimento principalmente, propósito, crescer, contribuir, se ela vê isso nos pais, ela é uma outra criança. Porque isso aqui é uma coisa que deixa as crianças totalmente avessas aí para esse mundo. E falando além disso, uma outra coisa que entra no visual e faz a pessoa perceber é o que? A embalagem. Embalagem aqui é a apresentação, a gente estava falando disso no outro dia. Então, nos primeiros 10 segundos é formada a opinião. Não é nem 10 segundos, é até menos. Mas em 10 segundos você bate o olho nisso, será que é o que não é? E uma coisa que é interessante, tudo que é estético, ou seja, que eu estou vendo, é sensorial, quer dizer o quê? É um sentimento. Eu vou perceber aqui, não é só feio ou bonito. Eu consigo olhar, se eu ver aqui essa planta, se ela é boa ou é ruim. Eu consigo julgar isso. E aqui eu não estou falando de... É um preconceito mesmo. Não é que a gente vai discriminar, não é isso. A gente vê, a gente vai saber, isso é bom ou ruim. A gente julga isso. Não adianta eu falar aqui não, que todo mundo é assim. Irracionalmente até. Inconscientemente. Claro que tem que dominar essa emoção. A gente vai julgar. Na nossa concepção. Se aquilo é bom ou se é ruim. Tanto que tem pessoas que são feridas emocionalmente, que às vezes vê uma coisa, vê um lugar, lembra de um cheiro, começa a chorar, começa a querer fugir, não quer mais estar lá. Porque tem às vezes isso é até subconsciente. E toda embalagem, ela promete algo. Se eu mostro ali algo muito bom, muito bonito, o produto, eu estou falando produto, não necessariamente um produto físico, né, mas algo que a gente promete, tem que ser correspondente a isso. Não adianta eu pegar uma embalagem aqui, que só a embalagem custa R$100 para eu colocar um pacote de bolacha dentro dela, entendeu? A percepção desse pacote de bolacha tem que ser, então, muito superior à embalagem. Porque se a embalagem está assim, imagina como deve ser esse produto, então. Tem que ser algo que deve ser cumprida ou superada. E falando um pouco de comunicação também, que tem a ver com a embalagem, e da emoção que a gente fala, vamos falar da comunicação não verbal. O que é falado a gente consegue treinar. O não verbal também. Tem aquele vídeo da Amy Cuddy, que vocês devem ter visto, vocês devem lembrar, que o não verbal, ele atua muito no verbal. Né? Se eu estou fazendo assim, né? Vocês vão ver já que não vai passar tanta credibilidade. Então eu vou falar algumas técnicas aqui dos não verbais que vão ajudar a gente passar essa credibilidade melhor. 90% do que a gente fala é não verbal. Portanto, 10% é a comunicação que a gente fala. Só que diz que a gente fala do que é percebido pelo cliente, 90% é não verbal. Então, se eu falo assim, cliente, eu falo uma informação para o cliente muito legal. Você tem que saber que você manda um áudio assim, o cara, eu sei, não vou nem falar com ele mais. O cara tá morrendo ali. Às vezes tem umas pessoas que mandam uns áudios assim, não tem problema, não. Você vai corrigir. E assim, em uma reunião, como não verbal, nós podemos demonstrar falta de interesse com esses aspectos. E a gente nota isso, eu noto isso em muitas reuniões que eu faço. Demais. E vocês vão entender se passa ou não esse sentimento. Primeiro, não manter contato visual. Pode ser online. Você está lá na reunião da pessoa, aí você vê que ela está assim, o olho. Até acende o brilho da tela, né? Que ela tá. Você não está nem... Dá raiva, você não sabe se a pessoa está Você não sabe se ela está... Então, aí você fica falando, você sente que está falando com a parede. E a pessoa está lá assim, ó, mexendo aqui, mexendo ali. Meu, mostra que você é amado, ó. Estou falando aqui, ó. Não pode ser na tela. Estou olhando para você. A diferença, né? Outra coisa, brincar com objeto. A pessoa está na reunião, ela está assim, ó. Ah, não, é legal mesmo isso aí, ó. Bacana, hein? Nossa, o tique da caneta. Poxa, é verdade, né? Legal. Brincar com objeto, aqui, ó. Falta de interesse. Olhar distante, então, aí você tá aqui falando que a pessoa tá ali, ó, olhando lá pra cafeteira. E a cafeteira tá ali. Falando, é bacana, ó. Tá ali, tá.
Você vê que ela tá lá no... A mente dela. Olhar pro relógio, pra porta. O cara quer ir embora mesmo, né? O cara olhar pro relógio. Aqui é mais numa reunião presencial, né? Talvez no virtual a gente não tenha muito. A pessoa fica assim, ó. O do relógio é o pior. Não, o relógio... Você tá conversando com ela. Aí ela. Então, isso é um sinal que, ó, até mesmo que a gente aprendeu a falta de interesse, ó. Olhando pro relógio, meu, vamos encerrar a reunião, ó, obrigado, qualquer coisa. A gente já sabe que a pessoa não quer. Não precisa perder tempo. Nem nosso, nem dela. Né? Pegar na roupa. A pessoa fica assim, não. Isso aí não tá vendo, a gente vai. Isso aqui. Sabe, a pessoa fica pegando na roupa. Não, esse aqui é tipo. Né? Então demonstra o quê? Que ela tá tão preocupada com a roupa dela que ela nem tá prestando atenção em você. Vamos continuar com alguns outros, tá? Não é só por falta de interesse que a gente vai falar. A gente vai falar, ó, sinais que mostram confiança e honestidade. Lembrando que isso é tudo estudo, tá? Deslizar o corpo para frente. Dá pra ver, sabe quando você tá falando, a pessoa fala assim, nossa, que legal. Aí ela tá demonstrando o quê? Que é confiança e honesta. Atenção. Braços de palma das mãos abertos. A pessoa fica assim, tipo, sabe que a pessoa fica assim, ó, tô aguardando. Tô esperando a pessoa assim. Não é assim, você tá olhando. Mas também demonstra confiança em Deus. Mas a pessoa tá assim, ó, sorrindo, né? É uma confiança, né? Aí a gente pega umas pessoas e fica assim. Parece segurança. Parece uma segurança. Meu Deus, a cara da pessoa tá. Vamos lá. Olha lá. Bom contato visual. Olhar para a pessoa, pode olhar para o outro assim, dar aquela balançadinha na cabeça, né? Bom contato visual. Pés firmes no chão. Isso não dá para ver online, né? Mas é aquela reunião que a pessoa fica, sabe, com o pezinho assim, balançando o pé assim, aquela coisa, você percebe que a pessoa está nervosa. Ou então ela. Então tem que estar com o pé aqui, ó. Tô aqui, nossa, tá legal. Sabe, você tá tão legal o negócio, você nem presta atenção em outra coisa? É isso aí. Sorri. Sorri, né? Nem fala nada, né? É engraçado que no telefone, quando a gente fala sorrindo, quando a gente não fala, é outra voz. É o sorriso na voz. É outra voz, é o sorriso na voz que a gente passa. Às vezes você já percebe que outra pessoa tá A pessoa tá sorrindo, eu não tô vendo. Porque é muito do que eu já falei, você falando assim. Bom dia, percebeu? Ele fala, bom dia, excelente dia pra você. Como vai? Sem parecer falso também. Não pode ser falso. Eu Tem que acho, ser sincero. eu acho que um detalhe nosso, até depois que eu percebi depois que o Thiago começou a fazer os treinamentos. Até a forma como a gente manda os áudios mudou. Até a forma como a gente manda o áudio. A gente não fala, tá nem se vendo. a gente fala bom, eu falo bom dia assim, você vai justamente porque a gente já treinou essa cultura. E uma coisa que eu percebi de mim, eu antes, quando eu tava ali na minha mesa fazendo as coisas, eu tava assim, ó. Tinha momentos que eu tava dando uns picos assim, eu não faço mais isso. Tá vendo? Confiança. Essa semana eu não fiz isso. Vamos continuar aqui. Percebi que meu pé não balançou. Suspeito, desonesto, fechado ou não sincero, hein? Esse aqui é, ó, isso é matador. Vamos dizer assim. Tocar o nariz enquanto fala. A pessoa tá falando, então. O Felipe. Então, isso aqui, pessoa que ó, suspeito, desonesto, fechado ou não sincero. Não quer dizer que ele é mentindo, tá? Não, essa é outra coisa. É alergia É alergia Aquela mesmo. reportagem da mulher lá que matou o cara por causa da estética do pirindifenol, né? Aí ela perguntou assim, qual que é a sua você foi formada em quê? Aí ela olhou pra baixo e olhou pra esquerda. Anota isso aí também que a gente vai falar no outro olho, os cantos do olho. Anota aí. Os cantos do olho é sensacional. Anota aí, Sibeli, pra gente colocar isso no. Dela, nossa, é que também tem aquela série que a gente assistiu, mas é super. Não, mas tem lá no BHP, anota aí cantos no olho que a gente vai preparar para segunda-feira. Cobrir a boca. Olha, então. Meu, dá a impressão que você está escondendo uma coisa aqui, né? Nossa, o jogador de futebol faz muito isso. Vai falar pro outro que. Então, tô. Você tá escondendo. Ó, segredinho. Desonestidade. Você tá sendo desonesto. Alguma coisa. Senão vai ser O jogador de transparente. futebol faz muito isso. Encosta um do lado do outro. Ó, evitar contato visual. Aí você está ali na reunião ali, a pessoa está. No online é um pouco mais desafiador perceber isso do seu outro pelo desinteresse, que também está ligado, né? Mas que nem está na reunião com a pessoa está vendo outra coisa, Meu, olha, não está nem aí ou está sendo. Parece com você.
Pernas e braços cruzados. Esses então, né? Eu esse velho pariu. Esse então. Ou estamos suspeito, desonesto, fechado, não sincero. É claro, acha que eu já não Não, já é por tudo. Não, eu tava aqui agora, eu fui assim no braço já. Eu já ia cruzar as pernas. Não, mas é. Distanciar o corpo, isso dá pra ver online. Vamos imaginar, a pessoa tá assim, né? Tá sentadinha e ela pra trás. Geralmente vai pra trás e cruza o braço. Né? Então, assim, ela tá. Mas quando for comigo é porque tem uma almofadinha aqui. Uma pra trás, por E esse aqui também é muito bom. Aperto de mão puxando para o corpo e para baixo. Isso é mais de vem cá, assim, ó. Isso é muito político que acontece. Vou fazer, ó. Muito bom? Tá vendo? Isso é o quê? Tipo, eu quero dominar sobre ela. Entendeu? É eu que mando. É diferente você chegar, tipo. E também é diferente do seguinte, ó. Tem diferença que é assim, ó. Não, sim, ó. Uma coisa é assim, ó, tudo bem. Firme. E aquela coisa assim, ó. Tudo bem. Tipo, sabe? Isso também é horrível. Tipo, eu tô apertando essa mão só Não, você nem aperta, só dá a mão só entendeu? e vai embora. Só que, tipo, você tá aqui, eu tenho que cumprimentar todo mundo. É. Pode ir lá. Como assim aperto de mão? Aperto de mão puxando pro corpo e pra baixo. Né? Porque, ó, é igual aquela coisa, Felipe. Ó, se eu falo pra você assim, ó, vem pra cá. Tô te chamando de um jeito, certo? Se eu falo, vem pra cá. Dá, pior, né? Pior. Tipo, vem logo. Tipo, vem logo. Toda vez que eu passo de cima pra baixo, é como se eu estivesse querendo mandar, dominar. Tipo, ó, vem aqui agora. Então, se eu chamo, não pode vir. É diferente. O dedo apontado pra cá é uma coisa, ó, assim, ó. É pior. Falou, ó, você aí, ó. Não, ó, ele ali, ó. Diferente. Então, são tudo gestos que vão. Tenho duas imagens aqui, eu vou mostrar a primeira pra vocês. O que está falando nessa imagem aqui, nessa apresentação aqui? Ele passou um gráfico, eu acho que o pessoal não gostou muito, não. Essa não está entendendo bem do gráfico, né? Chegou pra pessoal, a nossa meta era 500 mil, a gente vendeu 20. Essa aqui também, ó, tá? Aí o cara fez assim. Esse aqui tá fingindo que tá entendendo, né? Esse aqui Ele parece estar dormindo. tá totalmente, né? Essa daqui tá olhando pra porta. Essa aqui tá. Essa Quer ir embora? Essa é uma carreteira, que Ela uma dormiu. porta. O outro dormiu. Coitado, moço. Agora é essa imagem aqui. Isso é um aperto de lua? Sem comentários, né? Não deu pra entender, né? Esse vídeo, né? Prefiro não comentar pra não pecar. É. Então, assim, a gente tem sempre que fugir da discordância. Porque a gente vai falar, ó, vamos ler primeiro. Então, evite discordar de qualquer pessoa, em qualquer motivo, seja quem for, em qualquer situação. Você pode estar errado, mas não discorde da pessoa. Imagina só, você está às vezes conversando com umas pessoas ali. Ah, você está errado, você fala, meu, você que está como centro ali já, ou você vai desagradar todo mundo, agradar todo mundo menos a pessoa. Eu escutei uma vez uma coisa que tipo, é melhor questionar do que discordar. Tipo, A gente vai falar algo parecido com isso. Não é bem isso. Então, 90% das discussões terminam com cada um dos dados 100% certo a sua razão. Ou seja, se você acha uma coisa, a Fernanda acha outra coisa, 90% dos casos, a discussão vai acabar, você ainda achando que você está certo ou achando que ela está certa. Ninguém vai sair assim, ah, realmente eu estou errado, você está certo. É praticamente, ainda mais se pensar o pessoal aí fora do jeito que está hoje. Então, assim, o que a gente tem que ter aqui, ó? Você jamais terá lucro, né? Lucro é vencer, conseguir, ao vencer uma discussão. Então, não é que você tem que vencer a discussão, você tem que conversar, fugir disso e expor do seu lado. Então, evite dizer, eu vou te provar que você está errado. Tem gente que briga falando assim, né? Você vai ver, eu te provar, você está errado. Você não está entendendo o que eu estou te falando. Pelo amor de Deus, Fernando, você não está entendendo. E aí, já lascou. Como contornar isso? Deixe o outro perceber que o que fala é muito importante. Sem interromper. Porque a pessoa está falando, você já quer cortar ela, né? E outra, apoie as objeções. Não é concordar. Vou explicar para vocês entenderem. O pessoal fala assim, nossa, mas está muito caro, não sei o que lá, já vem com aquela 3 pés na mão. Aí você fala assim, amigo, eu te entendo. Esse valor realmente é um valor um pouco diferente, é um pouco mais elevado. Mas olha, eu vou tentar fazer o melhor para você aqui para a gente chegar num bom senso. Ou num bom preço.
Acabou. Discordei da pessoa? Não falei, ó, você tá errado, você é bom. Não, desculpa, olha, entre aspas, eu apoiei. Falei, olha, eu te entendo, é verdade. Nosso preço é um pouco mais elevado mesmo. Mas a gente vai ver o que a gente consegue fazer aqui para te atender. E às vezes o cara é tão viciado emocionalmente em briga, em confusão, que ele já está aguardando a resposta sua para já vir com uma outra pior ainda. Aí você vem com essa quebra. E aí você fala, tá bom, meu amigo, é verdade, eu concordo. A gente pode realmente, nosso valor é um pouco assim, mas a gente vai. E isso é uma das ideias que a gente encerra o nosso treinamento de hoje, que agora chegamos no nosso último slide. Eu quero perguntar se vocês estão prontos para mais um dia extraordinário. Okay? Continua no próximo segunda-feira.